Shalom, shalom a todos. Esse é o seu momento devocional Vidas que Inspiram, com seu amigo Joaldo Almeida. Hoje estaremos falando sobre a vida de George Fox, um dos grandes avivalistas que surgiram. O avivamento nas casas. Estive recentemente em Amsterdã, da Holanda, ocasião em que tive o privilégio de visitar a casa de Anne Frank. Fugindo da perseguição nazista, ela viveu com sua família no compartimento secreto de sua casa. Durante parte da Segunda Guerra Mundial, ela se escondeu ali. Enquanto ficou trancada sobre o espectro nazista, ela escreveu um diário extraordinário. Nele, Anne conta a vida que a sua família levou neste confinamento no período de 12 de junho de 1924 a 1º de agosto de 1944. Griff W. Thomas disse: "O mesmo fogo que derrete a cera endurece o aço." Próximo à casa de Anne Frank, você vai encontrar a segunda igreja, que foi construída após a Reforma Protestante. É fácil avistá-la. Ela se desponta no coração de Amsterdã. Ao entrar no interior desta igreja suntuosa, você pode respirar um ar fúnebre que permeia o ambiente. É difícil acreditar que uma igreja que já abrigou grandes manifestações da glória de Deus, hoje tenha se tornado numa espécie de mausoléu. Quando pisei num espaço retangular, demarcado no chão, a guia que nos acompanhava disse que eu estava caminhando sobre um túmulo. O lugar se transformou literalmente num cemitério. A igreja é uma tumba histórica. Aquele lugar onde milhares de pessoas tiveram experiências maravilhosas com a presença de Deus, hoje não passa de uma cripta. O cheiro de morte estava em toda parte naquele recinto religioso. O pecado assumiu contornos sagrados, revestiu-se da religião e baniu a glória de Deus no meio do seu povo. Com o esfriamento espiritual, a reforma se tornou apenas um movimento. De movimento passou a ser um monumento e, com o tempo, se transformou em um mausoléu. Por que necessitamos desesperadamente de um avivamento? O pecado transforma a igreja numa tundra glacial. O pecado é letal, Romanos 3, versículo 23, capítulo 6 e versículo 23. Ele mata tudo que toca, Romanos 5,12. Ele torna o homem frio, hostil às coisas sagradas. Ele banaliza o que é santo, emporcalha o que é puro, Mateus 7, versículo 6. O pecado esfria a relação do homem com Deus a ponto de congelar o seu coração, petrificando para não ouvir as palavras inefáveis de vida proferidas pelo Criador. Ele coloca mortalha no culto, porque age de forma vociferante, matando a paixão por Deus, que deve ser inerente ao ato de adorar. O culto é um evento, um encontro entre dois corações amorosos de Deus e dos seus filhos queridos. Mas o que o pecado faz? Tira os filhos do colo aquecedor do pai e os lança na mendicância. Lucas 15, 16 e 17. Danifica o frágil tecido da gratidão, da rendição sublime e espontânea que reveste esta relação de amor e a transforma numa obrigação. O culto é transformado num ato amorfo de religiosidade. Lucas 18, do 11 ao 12. O pecado transforma pregadores em mármore, reduz a cinzas homens em chamas, torna o solo da excelência da vocação ministerial na areia movediça do profissionalismo pastoral, no pântano do secularismo, transforma a aspiração em ambição e substitui a inspiração por mera transpiração da carne. George MacDonald declarou que a ambição não é nada senão a sombra maquiavélica da aspiração. Tira o tempero das reuniões e as transforma em algo insípido.
tenta represar no tempo uma experiência com a eternidade. O pecado é desprezível. Como disse C.S. Lewis, o pecado é antinatural, é contrário à vida, ele cheira mal, ele humaniza o que é divino. Romanos capítulo 1. Ele transforma a fé em incredulidade, a esperança em desespero, a festa em luto. Ele drena a vitalidade da igreja. Apocalipse 3, 15 e 16. Seca as raízes e mata o resto. Diante de tamanha violência contra o coração de Deus, o que poderia vencer o poder do pecado, senão uma ação surpreendente e mais poderosa da sua parte? E se o pecado afeta tanto a psicologia humana, o culto, a pregação e a vida da igreja, não seria compreensível que em tempos de avivamento tenhamos manifestações grandiosas de Deus? Não será por isso que em tempos de avivamento é comum vermos pessoas tremendo, gemendo, até gritando em clamor, em estado de arrebatamento, sendo lançadas e prostradas no chão, pasmas, quebrantadas pela presença daquele que é santo? Às vezes, para reconstruir é preciso implodir, outras vezes é necessário explodir. Quando chega o avivamento, a primeira coisa que acontece com o deslumbramento diante do afeto do coração amoroso de Deus e da magnitude de sua misericórdia é o arrependimento. Há um profundo despertamento para a compreensão da loucura de viver longe dos braços do Pai, afundado no charco deste mundo tenebroso. Há um retorno com lágrimas, gemidos, com a firme resolução de aguardar aquele que suportou a cruz por causa dos nossos pecados. Precisamos desesperadamente de avivamento, porque precisamos urgentemente de arrependimento. Esdras, capítulo 10. Leonardo Ravenhill, em seu livro Por que tarda o pleno avivamento, conta a experiência de um pastor que pregou uma tabuleta na porta da sua igreja, dizendo: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. O pecado mata e sepulta. O avivamento ressuscita. O pecado cala a igreja. O avivamento torna sua voz audível e profética. O pecado joga a igreja moribunda no leito de conformismo. O avivamento lhe devolve a saúde e a põe de volta de pé para realizar a missão de despovoar a rota do inferno e encher o caminho do céu com vidas compradas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Ezequiel 37, do 1 ao 14. O Dr. John Stott, considerado um dos maiores exegetas bíblicos do século XX, disse que antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. A mesma ordem precisa ser observada hoje. Não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder, não há avivamento sem derramamento do Espírito Santo. Em busca da presença. A inconformação com a estrutura eclesial que mortifica a vida no espírito e amordaça os profetas começou a ferver no coração de George Fox. A sua influência foi tão extraordinária que as águas que fluíam do seu coração se tornaram um rio caudaloso que transpôs o seu tempo. A sua determinação em voltar-se ao padrão original da Igreja de Atos o levou a pregar um estilo de vida avesso ao que a igreja levava em seu tempo. Ele proclamou uma vida simples, voltada à pureza, à comunidade, à vida despojada e à vida de oração e jejum. Nesse sentido, um grande avivamento desagou neste período da história tão seco da presença. A inconformação de Fox o levou a criar em 1652 o movimento Quaker. Este movimento ficou conhecido como a Sociedade dos Amigos, que reagiu contra o que considerava abusos da Igreja Anglicana, colocando-se como sob a inspiração direta do Espírito Santo. Por essa razão, ele foi muitas vezes perseguido e preso. Fox acreditava que cada pessoa pode ter acesso contínuo, direto à presença divina. A igreja nas casas. A rejeição do sistema da liturgia ossificada do anglicanismo levou os quakers a se reunirem nas casas.
As impossibilidades de se realizarem suas reuniões em templos os levou à organização do movimento em grupos pequenos. A perseguição ao grupo fez das casas um lugar estratégico de oração, culto, planejamento e evangelização. Por isso, os Quakers cresceram rapidamente. O maior testemunho de autenticidade de sua fé é a perseguição, como previsto por Cristo, para os seus seguidores verdadeiros. Fox foi preso e levado aos tribunais mais de 60 vezes e condenado a passar mais de 6 anos em prisões horrendas. Na época, 13 mil Quakers foram presos e suas propriedades confiscadas. As casas são os centros estratégicos do cristianismo. Em toda a história, a igreja cresceu mais a partir das reuniões nos lares, os grupos pequenos, também denominados de grupos familiares ou células, desempenharam um papel fundamental no avanço da Igreja de Cristo. Houve um rápido crescimento da igreja nos lares com Philip Jacob, no início do pietismo, George Whitefield, John Wesley, William Booth, nos movimentos missionários do século XIX e XX, na Igreja da Coreia, América Latina, África, especialmente no Congo, Oriente Médio, na Índia e na China. Jesus usou amplamente as casas para propagar a palavra. Ele fez reuniões na casa da sogra de Pedro, Marcos capítulo 1, operou milagres na sua casa em Cafarnaum, Marcos capítulo 2. Ressuscitou a filha de Jairo em casa, Marcos capítulo 5. Ele pregou, ensinou, curou, evangelizou, nutriu relacionamentos nas casas, Lucas 19. Em Lucas 10, do 1 ao 9, declara: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que for oferecido, e curai os enfermos que nelas houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. O avanço do avivamento nas casas. A igreja de Atos experimentou um grande avivamento nas casas. Atos, capítulo 2, do 41 ao 47, declara: De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão, de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que eram salvos. Um grande avivamento emergiu dentro dos grupos pequenos entre os Quakers, alcançando centenas de milhares de pessoas, mesmo em meio à intensa perseguição. Muitas sociedades de amigos se espalharam pela Inglaterra, enquanto o destemido George Fox pregava. Nos lares em que se realizavam suas reuniões, os aristocratas e as pessoas comuns adoravam juntos. Não existia clero específico algum, e tanto homens quanto mulheres podiam falar, conforme se sentissem liberados pelo Espírito Santo. Em 1644 nasceu William Penn, que em 1667 se tornou Quaker, tornando-se o mais conhecido deles em todos os tempos. Ele recebeu terras do rei Carlos II
na América do Norte. E nesse solo fértil disseminou a sua crença. A política tolerante de Pym atraiu imigrantes de todas as partes. Em 1700 havia quáqueres reunidos em todas as colônias da Nova Inglaterra. Na morte de George Fox, 10% da população da Inglaterra era quáquer. Cerca de 650 mil quáqueres foram espalhados pelo mundo inteiro. Estima-se que haja 360 mil quáqueres no mundo, sendo o Quênia, na África, o local que possui a maior comunidade quáquer. Um grande movimento de oração. O fogo do avivamento se espalhou nas casas, através de um grande movimento de oração, consolidado pela vida devocional de George Fox e seus líderes. Movimentos de oração em larga escala brotam comumente no lugar secreto. O Salmo 68, do 8 ao 9, diz: Os céus gotejam perante a face de Deus. Na presença de Deus, tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança quando estavas cansada. As gotas derramadas na presença, a sós com Deus, se transformam em chuva sobre a terra. William Pym testificou de George Fox que, acima de tudo, ele avantajou em oração. A mais espantosa, viva e venerável estrutura que já senti ou contemplei, devo dizer que era a dele, em oração. George Fox fazia caminhadas de oração. Por muitos anos, às vezes caminhando a noite toda, ele ouvia os ensinamentos do Senhor. Karl Barth dizia: Deus não é surdo, ele ouve. Mais que isso, ele atua. Não atua da mesma forma, se orarmos ou não. A oração exerce influência na ação divina. É isso que significa atender às orações. Barth continua: o fato de Deus ceder aos pedidos dos seres humanos, alterando suas intenções em resposta às orações, não é um sinal de fraqueza. Ele mesmo, na glória de sua majestade e poder, quis que assim fosse. Tudo isso se deve ao seu precioso amor. Ele quer que você mergulhe diariamente nas águas do seu amor e tenha todas as áreas da sua vida revolucionadas pela sua presença. Jeremias 31:3 diz: Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. As caminhadas de oração realizadas por George Fox eram para aprofundar o relacionamento com o Espírito Santo e familiarizar-se com a sua voz amorosa, guiados pelo Espírito Santo. George Fox ensinava sobre a importância de sermos guiados pelo Espírito, ouvindo os seus sussurros e a sua voz suave. Fox proclamava a necessidade de andar no Espírito de Deus, mergulhar na palavra de Deus e na presença. Era um grande pregador e um tremendo homem de oração. Conta-se que os edifícios se abalavam quando ele orava. Ele procurava sempre mostrar como os desejos e afetos para o mundo poderiam ser crucificados enquanto se está vivendo na luz. Fox proclamava a mensagem da cruz de Cristo. Certo dia, em 1647, ouviu uma voz que lhe disse: existe um igual a Jesus Cristo que pode falar a ti. Isso provocou uma grande mudança na vida de Fox, que dali em diante dedicou-se a seguir a luz interior que Deus dera a ele e a todos que seguiam a Deus. Todos os cristãos, todos os amigos de Jesus tinham acesso imediato a Deus. Fox ensinava que ao seguir a luz que Deus nos dera, eles poderiam destruir o poder de Satanás e o fardo do pecado. Essa luz é o Espírito Santo vivendo em nós. Em 1652, ele teve uma visão que marcou a sua vida. Daí por diante, começou a ensinar que Deus fala diretamente a qualquer pessoa. O termo quaker vem do inglês quark, pessoa que treme, e foi cunhado para descrever exatamente as experiências místicas que algumas pessoas estavam vivendo. Fox foi preso 8 vezes durante a sua vida, mas foi pioneiro nos cuidados para com os pobres, idosos e mentalmente enfermos. Propunha reforma nas prisões, opunha-se à pena de morte, à guerra e à escravidão, e defendia o tratamento justo dos índios na Nova Inglaterra. O ensinamento simples, mas convincente de Fox atraiu outras pessoas. Os amigos, nome pelo qual chamavam uns aos outros, não faziam votos ou juramentos. Vestiam-se de maneira simples, comiam pouco,
falavam a verdade e eram totalmente honestos. Eles se opunham à participação nas guerras. Apesar da oposição do governo, protestavam contra o formalismo nos cultos, recusando-se a tirar o chapéu para qualquer homem e não davam contribuições ou ofertas à igreja oficial. George Fox advertiu: mas há para vós o perigo e a tentação de atrair vossas mentes para os vossos negócios, e estes criar-lhes empecilho, de sorte que mal podeis fazer qualquer coisa para o serviço de Deus, pois haverá o clamor, meu negócio, e as vossas mentes entrarão nas coisas em vez de discuti-las. E então, se o Senhor Deus cruzar convosco e vos detiver no mar e na terra e tirar os vossos bens e costumes, vossas mentes sobrecarregadas se afligirão, pois estarão fora do poder de Deus. Permanecei na vida, no amor, na força e na sabedoria de Deus, em unidade, uns para com os outros e com Deus. E a paz e a sabedoria de Deus encherão os vossos corações, para que nada domine em vós, senão a vida que está no Senhor Deus. Testemunho de George Fox. Esse é o seu momento, Vidas que Inspiram. Encerrando aqui hoje, George Fox, Anne Frank, mas focalizando em George Fox. Estaremos diariamente enviando esses devocionais aqui no nosso canal no YouTube. Você pode ouvir, ser edificado e compartilhar. Esse é seu amigo Joaldo Almeida. Um beijo no seu coração. Tenha um dia abençoado. Graça e paz do Senhor Jesus.